Caros, eu vou resolver 3 exercícios de limites agora, com o x tendendo para infinito, que vão ilustrar as 3 situações possíveis quando nós falamos de funções racionais. Então, são 3 resultados diferentes, a estratégia é sempre a mesma, e no final vocês vão poder fazer um resumo e entender a regra geral de funcionamento das funções racionais. Vou mostrar para vocês os 3 limites antes de fazer qualquer conta, para que vocês percebam o que eu mudei de um para o outro. Então, os 3 são limites para x tendendo a mais infinito. O numerador vai ser sempre o mesmo, 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. Você pode observar nos 3 exemplos que é o mesmo numerador. Denominador, eu coloquei x ao quadrado mais 5, depois eu coloquei x à quarta mais 5, e no terceiro eu coloquei x ao cubo mais 5. O que eu mudei? O expoente do x, o grau. Então, no fim, nós vamos chegar a uma conclusão, um fecho disso, em que nós vamos perceber o que acontece com a relação entre os graus. Observe, primeiro exemplo, grau 3 e grau 2, grau de cima é maior que o grau de baixo. No segundo exemplo, eu coloquei grau 3 e grau 4, o grau de cima é menor que o grau de baixo. E no terceiro exemplo, eu coloquei grau 3 e grau 3, mesmo grau. Cada uma delas é uma situação que vai ter um resultado diferente. A estratégia para abordar é a mesma nos 3 casos, só que vai mudar uma continha por causa da diferença dos graus. Qual que é a grande lição que eu queria que a intuição de vocês captasse? Limite para x tendendo a infinito desses polinômios. Quem manda é o termo de maior grau. Ele vai determinar a ordem de crescimento dessas expressões. Então, se aqui, quando você olha esse polinômio de grau 3, o comportamento no infinito é determinado pelo x ao cubo. Quando o x for muito grande, esse x ao cubo é dominante sobre o x ao quadrado e o 1. Então, se você pensar num valor de x bem grande, porque o x está tendendo para infinito, tanto o x ao cubo quanto o x ao quadrado vão para infinito. Ambos estão multiplicados por 2. Esse tem um menos na frente, então ele está ficando negativo. Esse tem um mais. Poderia ficar uma dúvida, mas o que acontece quando o x é muito grande? Tem o 2x ao cubo que está ficando grande, o 2x ao quadrado que está ficando grande com sinal de menos. Como é que se joga esse jogo? Resposta. Quem domina é o termo de maior grau. Ele determina. Então, nesse caso, isso vai para infinito, isso vai para menos infinito, mas o resultado total vai para mais infinito, que é o determinado pelo x ao cubo. No de baixo, a mesma coisa, quem é o dominante é o x ao quadrado. E aí, qual que vai ser a conclusão final? Vale o jogo entre os 2 de maior grau. É isso que vai determinar a resposta. Estratégia para resolver os 3. Põe em evidência o termo de maior grau, tanto no numerador quanto no denominador. Põe em evidência o termo de maior grau. Então, o que significa isso para esse primeiro exemplo? Onde eu tenho 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 5, eu ponho em evidência o termo de maior grau. 2x ao cubo em cima e x ao quadrado embaixo. Colocando 2x ao cubo em evidência, o primeiro termo contribui com 1, o segundo fica menos, 2 foi em evidência, x ao cubo foi em evidência, mas x ao quadrado. Então fica 1 sobre x. E mais 1 sobre, colocado em evidência 2x ao cubo, 2x ao cubo em evidência, a contribuição desse. Aqui embaixo fica 1 e 5 sobre x ao quadrado. Em todos eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar em evidência o termo de maior grau. Observe o que acontece se eu coloco em evidência o termo de maior grau. Tanto em cima quanto embaixo vai começar com 1. Porque eu coloquei em evidência o termo de maior grau, ele era o primeiro da lista, coloco em evidência ele mesmo, começa com 1. Então, em cima e embaixo, dentro do parênteses, começa com 1. Os outros termos, todos, têm x no denominador. Por que tem x no denominador? Porque eu coloquei em evidência o de maior grau. Quando você coloca em evidência o maior grau, todos os outros têm graus menores, vai sobrar grau no denominador. Claro, né? É a regra de colocar em evidência. Se eu fizer a distributiva, tem que voltar ao anterior. Como o grau aqui está mais alto do que estava antes, tem que ter x no denominador para cancelar, quando eu fizer a distributiva, para voltar à expressão original. Os que têm x no denominador, todos vão tender para 0.
porque eu tenho constante em cima, pode ser 1, pode ser 5, sobre x embaixo, e o x está indo para infinito. Como eu tenho uma constante em cima e embaixo alguma coisa indo para infinito, isso tudo vai para zero. Resumindo, os parênteses vão tender para 1. O 1 que foi colocado em evidência, que apareceu como primeiro termo, e o resto que vai para zero. Então, toda essa parte vai tender para 1. Conclusão, quem vai jogar o jogo são os termos de maior grau que foram postos em evidência. Os que foram postos em evidências você cancela. Nesse caso, eu cancelo o x ao quadrado com esse x ao cubo, some o x ao quadrado, some o 3, fica 2x. Então, eu tenho dois pedaços. Um pedaço que tende a 1 e o que sobrou aqui. No meu exemplo, sobrou um 2x. Tende a quanto? Infinito. Então, esse aqui tende a mais infinito. Resposta, qual é o limite da minha primeira expressão? Mais infinito. Ok? A mesma estratégia de abordagem, só que agora o grau em cima é mais baixo. O que vai mudar? A expressão que a gente está propondo, 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1 sobre x à quarta mais 5, vai ficar, colocando em evidência o 2x ao cubo, 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre 2x ao cubo. E aqui eu coloquei em evidência x à quarta. 1 mais 5 sobre x ao quadrado. Sobre x à quarta. Mesmo argumento, 1 no início, os outros termos vão para 0, este bloco vai para 1. Sempre vai ser assim, o bloco vai para 1. Porque eu estou colocando em evidência o termo de maior grau. Cancelamento das incógnitas x, cancela o x3 com x à quarta, sobra x. 2 sobre x. Quando o x vai para infinito, e ele está aqui no denominador, isso vai para 0. Então eu tenho uma coisa que vai para 0, uma coisa que vai para 1. Resultado, o limite é 0. Ok? E no terceiro, a mesma estratégia. Só que agora é x ao cubo mais 5. 2x ao cubo. 1 menos 1 sobre x mais 5. 2x ao cubo. Aqui eu coloco em evidência o x3, 1 mais 5 sobre x3. De novo, esses termos todos vão para 1, é sempre o mesmo fato. E aqui, cancela o x3 com o x3, ficou só uma constante, 2. Isso tende a 2. Uma coisa que tende a 2, uma coisa que tende a 1, o limite do produto é o produto dos limites. Isso aqui é 2. Resumindo, vamos passar os 3 agora e resumindo. Função racional, quem manda são os termos de maior grau. Os termos dominantes são os termos de maior grau. Regra final. Se o maior grau estiver em cima, quando você fizer esse processo, sempre vai dar uma coisa tendendo para infinito vezes 1. Então o limite vai ser sempre infinito. Se o de maior grau estiver embaixo, mesmo processo, vai ter uma parte que vai para 1 e uma parte que vai para 0. O limite da função racional vai para 0. E se os graus forem iguais? Você olha os dois de maior grau, eles vão se cancelar e vai sobrar uma relação entre os coeficientes. Não é à toa que deu 2, porque aqui tinha coeficiente 2 e aqui tinha coeficiente 1. Se tivesse 5 aqui, 3 aqui, ia dar 5 terços. Porque nessa expressão iria cancelar o x3 e sobrar uma constante vezes uma coisa que vai para 1. Então, na verdade, é uma regra geral para as funções racionais. Ok?